Janela de transferências fechadas e podemos falar que o Fluminense fez uma boa janela. Nesse vídeo eu vou destrinchar um pouquinho sobre os reforços que o Fluminense fechou para essa primeira parte de temporada e falar de um por um o que esses caras podem agregar nesse elenco do Fluminense. Então, a primeira coisa que eu te peço, clicou nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilha o vídeo e vamos juntos, vamos falar do Fluminense. Bom, vamos lá. O Fluminense começou a janela contratando o James, que foi uma unanimidade ali para a torcida no período. Ainda mais que o Thiago Silva tinha saído, né? E o James, que fez um grande campeonato pelo Mirassol, chegava ali para ser uma boa aposta. Uma boa aposta do Fluminense. Começou até bem, tem oscilado, ainda é normal. O James tem 25 anos, nunca tinha jogado em um time grande na carreira. Mas ele tem jogado ao lado do Freitas, né? Que é um cara muito inseguro, um cara perseguido pela torcida com razão. E talvez isso pode até afetar um pouco o desempenho do James, que também acaba ficando pressionado ali em algum momento. Mas o James parece sim ser um bom zagueiro, parece sim ser um bom jogador. Um zagueiro que vai maturar ainda, tem uma boa idade e tem tudo para ser longevo no Fluminense e criar uma boa história aqui com bons jogos, boas atuações e principalmente ter a confiança da torcida, que é o principal. A torcida do Fluminense vem sofrendo nos últimos anos com zagueiros. Tivemos o Nino ali, que foi unanimidade, depois sofremos com o Antônio Carlos. O Vitor Mendes não se firmou, jogou pouco. Agora o Freitas, o Ignacio não consegue se firmar. Então a nossa esperança é que o James possa assumir esse protagonismo na defesa. Bom, ontem chegou mais um zagueiro, né? Que é o Julián Midjan, um zagueiro colombiano, que pode sim ser esse parceiro do James para dar essa tranquilidade. Ele entra na nossa lista de reforços hoje, para a gente avaliar os nomes e ver onde que ele se encaixaria. Hoje, com essa péssima fase do James e o Ignacio que não se firma, dá para falar que o Midjan, para assumir essa posição de titular, é questão de tempo, né? É questão dele começar a treinar, ter uma oportunidade, e se ele for o que ele parece ser nos vídeos, de como ele é falado na Colômbia, no Uruguai, ele é um cara que vai ser titular no Fluminense sem problemas, e pode sim ser uma liderança técnica também nessa defesa do Fluminense. Então, considero essa futura dupla titular do Fluminense uma boa dupla. O Fluminense rejuvenesce ali o seu elenco, né? Tinha o Manuel, que já tinha passado dos 30, o Thiago Silva, extra classe, esse não preciso nem falar, o Thiago Santos também acima dos 30 anos. E agora um zagueiro de 27, um zagueiro de 25, o Freitas ali para ser uma opção, o Ignacio também. Então acho que o Fluminense tem tudo para firmar essa boa defesa para esse primeiro semestre, né, de temporada, porque no meio do ano temos uma nova janela. Vamos ver como esses reforços vão performar, para que a gente chegue lá e pense, precisamos de mais um, não precisamos, dá para ir com esses. Mas eu tô botando fé nessa dupla James e Julián Midjan, para que comandem essa defesa do Fluminense na temporada. Bom, o segundo reforço da temporada foi o Savarino, né? Savarino, depois de uma novela muito grande. Savarino não, foi o Arana, mas eu vou falar do Savarino. O Savarino, depois de uma novela ali com o Fluminense, vem, não vem, o Botafogo quer vender, o Savarino bateu o pé para ficar, demorou a chegar porque a Venezuela estava em guerra. O Savarino chegou. E uma troca que envolvia o Wallace Davi, né? Uma parte da torcida apoiava, outra não. Mas é inegável, principalmente nessas últimas entradas, que o Savarino vai ajudar muito o Fluminense nessa temporada. É um jogador diferente, um jogador muito técnico, finaliza muito bem, participa do jogo, cria jogadas, abre espaços. E pensando em técnica, é um oásis ali nesse ataque do Fluminense, porque nós temos dois ponteiros titulares que são muita inspiração e pouca técnica, né? Mas são caras que compensam na parte física. Mas o Fluminense pode precisar de jogadores melhores em determinados jogos. Temos também o Soteldo, que não é reforço dessa temporada, mas que dá indícios de melhora no Fluminense. Então um ataque em um jogo que o Fluminense precisa criar com
Soteldo e Savarino, a dupla de venezuelanos, pode sim ajudar o Fluminense em algum momento. Então, uma boa contratação do Savarino também foi unanimidade para a torcida, todo mundo queria, e veio sendo 10 de um rival que foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, sendo um dos destaques ali do time. Não era o principal jogador, mas fazia parte daquela engrenagem de ataque muito bem. E o Savarino chegou e tem começado bem aí no Fluminense. Já fez um gol, fez um belo gol. No jogo contra o Palmeiras acertou uma bela bola ali na trave, quase faz um golaço. Mas o Savarino é sim um ótimo reforço. Bom, o Arana chegou, acho que também mais um com muita unanimidade. O Arana, que está entre os melhores laterais esquerdos do país, e chegou para disputar a posição com o René. O René, apesar de perder o pênalti contra o Vasco, ainda tem crédito, vem de bons jogos no Fluminense. E calhou de perder o pênalti, faz parte, acontece no futebol. Acho que ele está sendo mais criticado pela forma que ele bateu. Acho que se ele vem caminhando e dá uma pancada e o goleiro pega, a gente não estaria criticando tanto. Mas é inegável que hoje o Fluminense, não só na lateral esquerda, mas na lateral direita também tem duas boas opções. E sim, figura aí entre ter os melhores laterais do Brasil, não esse é melhor que esse, mas em quem joga a gente pode ficar despreocupado, pelo menos nesse começo de temporada, né? Então, o Arana, que até pouco tempo estava na seleção, ídolo atlético, multicampeão lá estadual, chegou em finais de Libertadores e Sul-Americana recente, sempre se destacando, chegou ao Fluminense e vem jogando aí, também foi mais um reforço unânime dessa janela. Bom, e ontem chegaram os dois últimos reforços, né? O Midjan, que eu já falei, e o Rodrigo Castilho. O Rodrigo Castilho chega para ser a contratação mais cara da história do Fluminense. São ali quase 50 milhões de reais, quase o dobro do que o Canóbio custou. Então hoje o Canóbio não é o jogador mais caro da história do Fluminense. O Rodrigo Castilho, que chega para assumir essa camisa 99, né? Provavelmente vai ser o número dele, ou o número que ele jogava na Argentina era o 27, se eu não me engano. Acho que o Fluminense não usa hoje, é 27. Chega e não é uma aposta de nome, mas não é uma aposta de valor. Então, tô botando fé no Castilho, que ele vai engrenar no Fluminense, vai fazer gols, vai ser importante, vai ajudar nesse esquema do Zubeldia. E não vai sentir o peso do jogador de 27 anos. Jogava em um campeonato muito duro, né, muito físico. Então tem tudo para chegar e já jogar no Fluminense nessa temporada. Chega também com uma boa aceitação da torcida. A torcida já estava ali aceitando, né, com medo de ficar sem ninguém nessa janela. Ele fez 2 gols importantes contra o Flamengo. E chega assim com uma boa aceitação para poder somar nesse ataque do Fluminense. Bom, esses são os reforços. Ontem surgiu o nome do Alisson, que para mim também seria um bom reforço para compor o elenco. O Alisson, que começou lá no Grêmio, era atacante, passou pelo Cruzeiro, passou pelo Vasco e se encontrou jogando de meia ali, de volante, como segundo homem com o Dorival no São Paulo. Naquele São Paulo campeão da Copa do Brasil, ele foi um dos principais jogadores. E se chegar, eu acho que o Fluminense ganha mais um bom nome ali nesse meio campo, onde já tem o Bernal, onde já tem o Hércules, já tem o Acosta, o Ganso, e ele pode jogar tanto ali na primeira linha quanto na segunda. Então, tomara que essa contratação se concretize, né? E o Alisson chegaria para ser mais um reforço aí para o Fluminense. Bom, elenco fechado com essas opções. Tivemos muitas saídas que 99% da torcida queria. Alguns a gente queria que ficasse mais um pouco, como o Lavega e o Lescano, mas eu acho que todos os outros ali foi unânime. Fuentes, o Keno, o próprio Lima, que talvez o ciclo já estava encerrado, Thiago Santos, então Manuel, tivemos muitas saídas e o Fluminense deu uma enxugada aí no elenco para o Zubeldia trabalhar melhor. E eu acho que a janela foi uma janela nota 7. São jogadores que chegaram com boa aceitação, conhecidos no Brasil, pelo menos os 3 primeiros, e os 2 que chegam com boas recomendações para que sim consigam jogar no Fluminense e deem retorno técnico nesse time que está bem encaixado. Acho que são jogadores que vai somar com o trabalho do Zubeldia e o Fluminense tem tudo para fazer uma boa temporada. Então, vamos aguardar aí agora, janela fechada, né? A janela nacional segue até o final do mês, mas dentro do Brasil hoje não vejo jogadores que chegariam para fazer tanta diferença. Assim, o Alisson eu acho um bom nome, mas vamos ver como vai ser esses primeiros 6 meses do ano do Fluminense.
é onde tem já Brasileirão, tem Libertadores, tem Copa do Brasil. E o Fluminense tem tudo para fazer uma boa temporada. É isso, gostou do vídeo? Se inscreve no canal, deixa o like, tamo junto, abraço.